Fala, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, já deixa um like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as atualizações do São Paulo. Separei um trechinho da mídia esportiva repercutindo aí a vitória do tricolor que bateu o Vasco por 3-0, 2 gols de Lucas Moura e um de Luciano, e conseguiu aí a vitória. Vitória importantíssima aí para conseguir aproximar ali do Flamengo, que é o quarto colocado na tabela do Brasileirão. Então é isso aí, se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Zubeldia! Aí você não teve nada a ver. Se você não aplicou corretamente, o problema... Eu quiero destacar un poco el rendimiento del equipo, fue bueno. Creo que se está haciendo un buen Brasileirão con un objetivo de clasificar a la Copa Internacional, por supuesto, a Libertadores. Es un poco en comparación con el año 2023 en el Brasileirão a esta altura. Hoy tenemos 11 puntos más. Es que algo se está haciendo bien, que hay un buen plantel, que hay una buena conducción de parte de los dirigentes, por supuesto de todo el staff también, pero por sobre todo de los jugadores. Muestra una mejoría. Después está claro que falta mucho, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir compitiendo internamente. Mas a vitória muito importante, primeiramente para nossas pretensões, né, no campeonato, né, de terminar ali no G4, e segundo para a gente ter uma semana tranquila, né? É muito ruim quando você perde, depois tem 10 dias aí para o próximo jogo. E falando do jogo, muito feliz com a atuação da nossa equipe, acho que foi uma resposta muito boa depois do jogo difícil contra o Cuiabá. É um jogo que hoje não encaixou de novo, né? A gente tentou colocar o Coutinho para nos dar um pouquinho mais de posse de bola, para a gente ter o controle do jogo em alguns momentos. E a gente sofreu aí 2 jogos já, o que a gente tinha conseguido estabilizar, que é tomar o gol muito cedo, né? A gente de novo tomou um gol cedo, que daí te prejudica muito na estratégia de tentar ficar mais com a bola. O time de São Paulo é um time muito rápido na transição. Tá aí o professor Paiva falando sobre um jogo péssimo do time dele. Inclusive do astro Felipe Coutinho, perdendo cada gol. Eu não acreditei no que eu vi ontem, Mari Pereira. Goleiraço do Vasco, levou um gol também que eu vou te falar, hein? Né? É claro que teve a goleada, enfim, sofrida. É difícil, na verdade, falar de pior atuação, mas eu acho que o Vasco, ele passou a ser um outro time com o Paiva, principalmente por conta desse ajuste defensivo que ele fez na entrada da área, né? O time sofria demais com essas investidas ali na entrada da área, ele conseguiu esse ajuste e a gente já viu ali que o primeiro gol do São Paulo, do Luciano, que acontece, é justamente nesse setor, passa com muita facilidade e aí depois foi se apresentando muitos outros espaços. E aí quando o Paiva fala que não aconteceu o encaixe de novo, é porque o Vasco está nessa sequência negativa, principalmente de Campeonato Brasileiro, em que o time está oferecendo muitas oportunidades para o adversário, está com muita dificuldade. Ele também citou na entrevista a dificuldade de montar a equipe quando ele teve, por exemplo, o Adson à disposição, quando o Estrela entrou muito bem, quando ele tinha o David, ele foi perdendo peças e precisando encontrar novas soluções. E a de ontem, em teoria, seria com o Coutinho e o Payet juntos, nessa expectativa, como ele bem disse, de ter um pouco mais a posse de bola, que é o que ele vai precisar ter contra o Atlético Mineiro, né? O Atlético, ele com certeza vai numa outra postura para não só defender o resultado, mas o Vasco ontem foi muito mal. E o São Paulo leu muito bem esses espaços e aproveitou e ocupou muito bem o campo. Rafael Prats, você viu ali a dupla? Luciano Lucas. A dupla funcionou muito bem. O São Paulo funcionou muito bem ontem, né? Tô com a Mari. O São Paulo foi muito preciso em relação à maneira que o Vasco foi armado pelo Paiva, né? Porque quando você coloca Payet e Coutinho juntos, não tem como você imaginar que é um time de ligação direta, é um time de lançamento, não. É um time de ficar com a bola. E ao ficar com a bola e ficar mal com a bola, desarmado pelo São Paulo, hora mais à frente, hora mais na intermediária, São Paulo se deu muito bem no jogo. São Paulo fez um jogo inteligente, um jogo em que ele dominou o Vasco o tempo todo. O Vasco não deu quase sinal de reação. Teve uma chance boa do Coutinho no primeiro tempo, que ele perdeu até cara a cara. Uma bola boa do Paulo Henrique, que acho que foi quem se salvou no primeiro tempo do Vasco. E foi substituído no intervalo? Então, aí foi substituído pelo Pumita. Eu não sei o quanto teve de parte física disso. Porque até no meio do segundo tempo, vendo que o jogo já tinha ido mesmo, o Paiva fez alterações muito mais preocupado no sábado, porque o jogo tinha ido já em Campinas, do
do que propriamente pensar em alguma reação ontem contra o São Paulo, né? O Vasco não terminou com o Verratti, o Payet, que estava muito mal, saiu, mas aí eu acho que foi uma alteração muito mais ligada à parte técnica do que à parte física. O Paulo Henrique foi bem no primeiro tempo, já voltou com o Pumita no segundo tempo. E o Paiva falou muito do gol sofrido no começo da segunda etapa, que aquele gol aniquilou o Vasco, né? Agora, o Vasco, antes do segundo gol, também não dava muito sinal de reação, não. Não é que o Vasco estava bem, tomou um gol, o lance foi todo mundo para frente, o João Vitor errou, o Lucas carregou e fez o gol. O Vasco, no primeiro tempo, foi dominado pelo São Paulo. Acho que não dá pra gente falar que o Vasco pensou sábado, no sábado esqueceu da quarta-feira. Não, o Vasco não conseguiu jogar na quarta-feira. Não conseguiu por mérito do São Paulo, que dominou o jogo e venceu com absoluto merecimento. E não conseguiu jogar com os principais jogadores, né? Esse é o ponto, assim. Não foi como o Atlético que poupou e aí o desempenho não aconteceu. Ele coloca os principais jogadores justamente para tentar ter uma leitura ali do que pode ser replicado na partida contra o Atlético Mineiro e ele pouco pôde tirar disso, né? Só a certeza de que Payet e Coutinho, por enquanto, não dá. Eugênio, agora há pouco eu disse erradamente que você tinha afirmado que o Paiva era o melhor técnico. Você corrigiu, e você tem razão. Você falou, não, eu falei que ele era revelação. E eu concordo com você. Também. Ele pegou o Vasco numa terra arrasada, né, logo depois daquele 6-1, etc., 4-0 para o Criciúma e não sei o quê. E o Vasco teve bons jogos, teve recuperação, mostrava bom futebol, time aguerrido. Mas de um tempo para cá, não sei o que acontece com o Vasco. Tem jogado mal vários jogos e ontem foi um desastre, não foi? Foi um desastre, o 6º jogo, né? Sem vitória do No Vasco. brasileiro, No brasileiro. na Copa do Brasil, 7 jogos sem vencer. 7 Perdeu o jogos? Atlético na ida, né? São Então, 7 jogos sem vencer. 7 jogos sem vencer na sequência, né? E isso evidencia uma queda de produção do time. É claro que ele tem razão quando coloca, aí a Mari lembrou muito bem agora, que já não tem um bom elenco o Vasco, né? O elenco do Vasco é bem limitado. E aí ele ainda perde jogadores que podiam entregar alguma coisa, especialmente o David, que era o titular do time e que fazia muitos papéis ali importantes, com e sem a bola. O Adson estava bem também, não estava? O Adson, o Estrela que apareceu rapidamente, né? Inclusive naquele jogo com o São Paulo, que o Vasco goleou o São Paulo. E de repente as peças vão sumindo, essas peças importantes. E ele ontem, acho que a grande diferença do jogo ontem é que o São Paulo entrou para jogar o jogo de Campeonato Brasileiro, porque é o prato principal, o único prato que o São Paulo tem hoje, tentar chegar no G4, se classificar direto para a Libertadores, ou no mínimo se garantir no G6. E o Vasco entrou treinando para o jogo de sábado contra o Atlético. Porque ao escalar o Felipe Coutinho junto com o Payet, e eu não acho que tenha sido errada a iniciativa de escalar, ele tentou ver, será que dá para colocar os dois juntos? Porque ele não vinha colocando. Um entrava no lugar do outro. E eu pedi isso aqui. Foi. Eu falei isso aqui várias vezes nos últimos dias, que o Vasco tem muita dificuldade de controlar o jogo a partir da posse de bola, que talvez com os dois juntos, mais próximos, alguma coisa pudesse acontecer. E a prova ontem foi, rapidamente, não dá. Esquece, essa opção não existe. Mas você acha que isso é uma questão fechada? Não, isso é uma questão que pode ser modificada a longo prazo. Não é no curto prazo. Não é sábado nem pensar. Não, nem pensar. Não deu certo, não encaixa. Ainda mais porque eu acho que para que funcionasse, ele teria que fazer uma adaptação no desenho da equipe em campo. Porque ele coloca o Payet aberto pela esquerda e o Felipe Coutinho pelo meio. Eles não estão muito próximos. Há uma certa distância. O ideal é que eles ficassem os dois por dentro, como dois meias ali. Ali tem uma proximidade para tentar uma tabela, tentar segurar um pouco mais a posse de bola. Ele tentou manter um esquema quando ele tinha o David, por exemplo, né? Que daí funcionava dois pelos lados e um centralizado ali, o Verratti, e o Coutinho mais atrás, ou o Payet. Mas com os dois não dá para replicar esse esquema. Vou fazer uma pergunta para vocês, exatamente em cima do que você está dizendo. Payet e Felipe Coutinho juntos, né? O assunto agora. Tem a questão da intensidade, da idade dos dois, uma questão tática, tudo isso que vocês estão analisando. Mas também não entra aí uma questão de fase? O Payet outro dia fez um golaço no jogo que o Vasco empatou contra quem? Juventude. Mas a fase dele não é das melhores faz tempo. Pra mim foi o pior Concorda em campo. comigo? Concordo. Eles dois jogarem juntos, além de todas essas questões, tática, intensidade, marcação, o cara tem que estar bem. É um que ainda não atingiu o que pode oferecer, que é o caso do Coutinho, e o outro que está abaixo do que já apresentou, que é o caso do Payet. Então, juntos pode realmente oscilar. É questão Imagina, assim... os dois jogando bem, você pode até fazer um esforço e tentar, todas as combinações que você está falando, e tentar. Agora, se os dois estão longe do ideal, aí fica muito difícil. mas mesmo longe do ideal, são os melhores que tem.
no elenco hoje para aquela função. São os dois com capacidade técnica de reter um pouco mais a posse de bola. Então, acho que o ideal seria colocar mais um volante, 3 volantes, os 2 como meias e o Verratti na frente, liberando uma hora o lateral pela direita, outra hora o lateral pela esquerda, para ter um equilíbrio entre defesa e ataque. Porque o Payet não volta para marcar. Não volta para marcar. O Coutinho também não. O Coutinho joga lá pertinho. E ao não voltar para marcar ontem, lá direito do São Paulo, no primeiro tempo, deitou e rolou. Então. O Eric e o Igor Vinícius passavam toda hora e ficava. Aí dava a impressão que a culpa era do Piton, agora era 1 para marcar 2. Isso. Aí o Vasco ficava quase no efeito cascata, que o Hugo Moura tinha que sair para cobrir. Aí o Hugo Moura saía para cobrir, já tinha um espaço enorme no meio que o Matheus Carvalho tentava correr. O Coutinho também não é um jogador de ficar ajudando na marcação. O Payet nem pensar. E aí o Vasco começava a dar espaço, o São Paulo nesse espaço. O Payet ainda ficou bravo quando foi substituído. Sem nenhuma justificativa, né? Nenhuma justificativa para ficar nervoso ali. A não ser que ele estivesse nervoso com a própria atuação. Desempenho, isso. Aí beleza, fui muito mal, que saco, não gostei. Agora, reclamar de ter saído, ele devia ter saído bem antes. Se fosse um técnico mais ousado, teria tirado ainda no primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, não precisaria nem esperar o intervalo. No intervalo era óbvia a substituição, que não foi feita. Ele esperou mais alguns minutos e o Vasco sofreu com isso. Acabou levando o segundo gol, não exatamente por culpa do Payet, mas porque era um time desequilibrado, descompactado em campo. Havia uma enorme distância e com muito erro individual. Muito erro individual de tomada de decisão. A tomada de decisão não é só quando você tem a bola, não. É também quando você não tem a bola. Daqui a pouco a gente pode explicar isso ali, que a gente vai fazer o olho leal. Aí sim. Sim. Não. Então, o Vasco tentou ontem, na minha cabeça, fazer um jogo que ele estava pensando ser possível contra o Atlético. De tentar trabalhar um pouco mais a bola, sair daquela coisa de se defender forte e lançar para o Verratti toda hora. Só que não funcionou. O time não está pronto para isso hoje. Talvez, quem sabe, para o ano que vem, para agora não dá. Então é preciso que se faça uma reflexão. E eu acho que a grande diferença do jogo era essa. O São Paulo muito bem. São Paulo entrou ligado, focado no jogo, muito bom, jogando muito bem o futebol, jogadores atentos, uma grande partida do Lucas Moura. A gente sabe, é um dos maiores jogadores do Brasil. Então, assim, tem que valorizar que o Vasco encontrou um grande adversário que estava focado em ganhar o jogo. O Vasco entrou vendo, vamos ver se isso aqui dá certo para sábado? E aí foi atropelado. São Paulo fez 3, poderia ter feito 4, 5. Criou situações para isso. Embora o Vasco também tenha criado ali 1, 2 chances. Você citou as chances, especialmente as 2 chances do Felipe Coutinho, né? Que finalizou mal. Jogadas que... Uma ele poderia ter... Difícil, né? Porque ele não levantou a cabeça para ver o Payet. Tentou o chute, chutou torto. Na outra ele pegou muito fraco, que facilitou a defesa do Rafael. Estranho até para um cara que chuta, finaliza bem, como o Felipe Coutinho, né? Mas faz parte, tem dia que você acerta, tem dia que não acerta, né? Não dá para dizer que o Felipe Coutinho não presta por causa disso. Ele é um jogador importante no Vasco. Pode ser decisivo, tem que ser valorizado. Pode. Ainda ele fez o gol na Arena MRV, foi o gol dele, né? Sim. Na derrota do Vasco. O jogo do Vasco passa muito por ele, mas é preciso. Agora, você vê quando a bola bate nos pés dos outros jogadores do Vasco, a dificuldade técnica. O São Paulo fez uma estratégia ontem muito interessante ao longo do primeiro tempo, na marcação de saída de bola do Vasco. Muitas vezes é o seguinte, marca todo mundo, deixa a bola no pé do Maicon. O Maicon, eles estavam trabalhando para que a bola fosse para o pé do Maicon, porque a gente sabe que o passe não é a qualidade do Maicon. Então, do Maicon muitas vezes saiu o passe errado, que devolvia a bola para o São Paulo. Então, a marcação alta, o São Paulo começa a ganhar o jogo com a marcação alta. O primeiro gol é assim. E a partir daí ele vai explorando os espaços que o Vasco foi dando, porque o Vasco tentou ser um time diferente, mas passou longe de ser competitivo. A grande questão do Vasco, do Paiva, é que ele vinha sendo um time muito competitivo. Sim, ele falou muito sobre isso. Ele pontuou muito, né? E ele perdeu essa competitividade. Porque no sábado, para ter chance, tem que ser um time competitivo. E com as ausências, o Vasco ele fica muito previsível, né, no jogo ofensivo, que é bola no Verratti. Se o Coutinho tá no bom dia, é outra peça que pode aparecer, que marcou o gol lá, mas fica muito previsível e, é claro, é o cara que define, né, que decide jogos pro Vasco. Mas, por exemplo, no jogo da ida, que o Piton ficou muito preso porque ele não pôde sair tanto, né, que é ao lado do Scarpa, enfim, outros jogadores perigosos do Atlético que conseguiam trabalhar por ali, ficou sem essa alternativa, porque o melhor cruzador do Vasco é o Piton e essa jogada é a que mais combina, que mais dá resultado. Eu acho que esse, viu, Mar, desculpa interromper, eu acho que esse é o outro lado de contar com o Payet e Coutinho juntos. É um time que tem essa jogada que é muito forte.
Quase todo mundo sabe, olha, vai sair do pé do Piton, vai pro Verratti, mas é difícil de marcar porque o Verratti é muito bom cabeceador e o Piton bate muito bem na bola. Bem. Agora, se você tem Payet e Coutinho, seu time não pode ter quase como única opção para atacar esse tipo de jogada. Exatamente. Não tem como. Com Payet e Coutinho, você vai ter que ficar mais com a bola, vai ser um time de mais toque de bola. Uma rara chance ontem no primeiro tempo do Vasco fazer essa bola chegar no Piton em boas condições para ele cruzar para o Verratti. O Piton sai que nem um maluco correndo, ultrapassa todo mundo, a bola tá no pé do Payet. O Payet, ao invés de passar a bola pro Piton cruzar, ele mesmo cruza, aí cruza errado. Ele mesmo tenta. Quem acertou quase tudo ontem foi Lucas Moura, já destacado Gol demais. por vocês aqui. Grande jogo, a arrancada. Esse é aquele gol de canhota. Gol de cabeça. E aí tem aí um título que foi feito pelo professor Celso Unzel. Qual que é? Uma noite mouralizante. Nossa, Gostei. Foi forte, hein? Mas o professor já foi melhor, hein? Tem um dia que chove, né? Tem dia que às vezes não dá certo. Lucas Moura, você gostou, né? Gostei. Enquanto esteve em campo na vitória sobre o Vasco, 78 minutos, 6 ações na área rival, 3 chances criadas, 2 finalizações no alvo, 2 dribles completos e 2 gols. Olha o sorrisão do Lucas Moura aí. Gol de cabeça, isso é impressionante também. E subindo muito. Muito, Parecia muito, um zagueiro de impulsão 1,90 absurda. que saltou. Um de cabeça e um de canhota, uma arrancada espetacular. 2 gols nada mais, nota 5. Dito isso, Dito isso, E nota 5. aquele jogo da Champions, quantos gols ele fez? 3? O Ajax e o Tottenham? Ajax e Tottenham, foi? Foi. E 3 depois gols. o professor tirou ele na final. Calma, Bel, esse aí já foi. Então é isso aí, torcedor tricolor São Paulo que consegue aí a vitória em cima do Vasco, uma vitória importantíssima aí para o tricolor, para conseguir aí ir em busca dos objetivos que agora só restou conseguir a vaga aí para a Libertadores, ficar ali entre os 4 para conseguir a vaga direta para a Libertadores de 2025. São Paulo que fez aí um bom jogo, Lucas Moura, Luciano voltou aí a fazer boas partidas, voltaram a marcar, Zubeldia conseguiu ali mudar um pouco ali o time e com isso saiu com a vitória. Então é isso aí, se gostou do vídeo deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até a próxima, valeu!